Olá! Então estamos dando sequência, a ideia dessas sequências de vídeos, de interrupção, é que a gente tem um material um pouco menor para fazer a compilação, por exemplo, que o YouTube faz, para depois converter num link, e que seja um material que você possa também aproveitar em sequência. Vou ver só esse vídeo aqui de 20 minutos e 25, depois eu vejo a continuidade dele depois, entendeu? Alguma coisa para tentar facilitar, inclusive, aí o estudo. Nós estávamos conversando sobre os modelos que existem de interação de enzimas com seus substratos. Acho que eu até vou me adiantar um pouco na apresentação desse quadro, diretamente para esses modelos aqui, ó, mostrando aqui, ó, esse aqui é o modelo chave-fechadura. Tá? Então veja que interessante. Ele está rosinha, se ele está rosinha eu não vou poder ficar rosinha, vou ficar amarelo. Tá? Veja que no modelo chave-fechadura, a estrutura do substrato, a conformação do substrato, ela adequa-se conformacionalmente com a conformação do sítio ativo. E isso gera uma estrutura de perfeita sintonia. Tá? O que é diferente, esse modelo lock-key, né, o modelo chave-fechadura, o que é diferente do modelo de ajuste induzido. Então, se você prestar um pouco atenção nesse modelo de ajuste induzido, você vai ver que aqui você tem uma superfície, mas tinha que fazer amarela, né? Fui muito inteligente nesse processo, fazer ela em vermelho, para ficar mais claro. Você vê que aqui você tem uma determinada superfície estrutural, mas aqui essa superfície estrutural é outra. O que passa a ocorrer na interação da enzima com seu substrato neste modelo, inclusive dizem alguns autores que esse é o modelo das enzimas metabólicas, é que a interação da enzima com seu substrato promove mudanças conformacionais na estrutura da enzima que geram uma acomodação de determinados resíduos de aminoácidos em determinadas posições, o que levaria a completude ou a complementação desse complexo, ou seja, do complexo final que se deseja, que é o complexo enzima-substrato aqui, tá certo? Que é esse complexo enzima-substrato aqui. Então esses são os dois modelos principais. Se a gente tentar exemplificar isso em, vamos dizer assim, usando o JMOL ou usando o IMOL-View, e pelo IMOL-View você pode fazer do mesmo jeito, a gente pode puxar aqui uma enzima muito clássica, GetPDB, você quer 1HEW, tá? 1HEW. Esse Hill tem a ver com galinha, por assim dizer, e ele vai puxar para a gente uma enzima chamada lisozima, tá certo? Tá aqui, ó. Cadê? Eu nem tenho o nome dela. Mas tinha que ter um nome aqui. Tá aqui o Hill, aqui, ó, lisozima. Lisozima é uma enzima, e de clara de ovo, ó, lisozima de clara de ovo de galinha. E lisozima, ela é uma enzima muito presente não só na clara de ovo, como ela é presente na própria lágrima dos olhos, e de alguma maneira, talvez você tenha ouvido falar alguma vez que a lágrima protege contra contaminação, infecção microbiana, ou então você pega a lágrima do choro, a criança pega a lágrima do próprio choro e passa na feridinha que ela machucou para tentar cicatrizar mais rápido. Existe um fundo de verdade por trás, que é o fato de que a lisozima está relacionada à quebra da estrutura de proteína e açúcar que recobre as membranas, as paredes celulares de diversos micro-organismos. Tá? Então essa lisozima ela teria essa ação hidrolítica, essa ação catalítica em cima dessa parede. Bom, se a gente fazer uma alusão maior, se a gente colocar agora aqui uma representação melhor, vamos selecionar a proteína como um todo e vamos colocar uma representação dessa proteína aqui como espaço, tá bom? E vamos colocar a cor dela como uma cor cinza. Vamos apagar a água também, que para mim a água aqui não vai ajudar a gente, tá bem? Então, veja que apareceu uma outra estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, qual que seria? Quando você quiser saber a estrutura, você dá Show Groups. Se você tiver no IMOL-View, você nem precisa dar show Groups no celular. Basta você pegar, né? Eu tinha já preparado aqui, né? Aqui tem a representação da enzima, certo? Opa, deixa eu colocar aqui. Aqui a representação da mesma enzima, tá? Do IMOL-View, com a representação de alguns aminoácidos. E aqui embaixo, você não vai enxergar, né? É uma questão de luminosidade, vai ficar difícil. Onde você tem a sequência
aparece o nome do grupo. Então no imolview você nem precisa dar esse comando, mas dando esse comando no Jmol, veja que aparece uma série de aminoácidos aqui, tá bem? Ah, mas eu selecionei só a proteína, aí só vai aparecer aminoácido mesmo, né? Então deixa eu selecionar todo mundo aqui, ó. Select all. E aí eu recupero aquela informação. Ó, além dos aminoácidos aparece esse NAG, tá? Esse NAG é essa estrutura aqui, tanto é que eu posso selecionar agora o NAG, ó, Select NAG, e vou dar uma cor, vou dar uma representação dele somente dessa forma, e vou dar uma representação de arame um pouco mais grossinha, e vou dar uma cor para ele de CPK clássico, tá? Aliás, acho que eu vou aumentar um pouco a representação, não ficou tão gordinho, né? Deixar ele mais gordinho aqui, agora ficou gordinho. Então você vê aqui na estrutura da enzima, deixa eu passar aqui para cá. Eu queria tentar ampliar, acho que eu consigo ampliar aqui para poder mostrar com você com um pouco mais de conforto, né? Just a little bit, please. Just a little moment. Aqui, ó. Então você tem aqui a enzima e você tem aqui esse NAG. Esse NAG é um substrato, tá bem? Ele é um substrato. Esse NAG, ele tem um nome, também não importa muito o nome, é acetilglicosamina, ou seja, uma glicose que ganhou um grupo amino e ganhou um grupo acetato. É um inibidor, na verdade, da lisozima, mas que é um inibidor que atua no mesmo sítio ativo. Gente, olha só, esqueci de colocar uma coisa muito importante dentro daquelas características, dentro das características da enzima. Essa especificidade ao substrato permite a quarta característica principal, que seria a presença de um sítio ativo, tá? Presença de sítio, isso aqui é chamado sítio ativo, é a região em que o substrato consegue interagir com a enzima na área de reação química dessa enzima. Então é sítio ativo ou centro ativo ou centro de reação. Existem outros sítios, tá bom? E essa seria uma quinta característica das enzimas. Então vou colocar enzimas aqui, ó, características, que seriam sítios complementares, tá? Possui sítios complementares. Depois a gente ilustra esses sítios complementares, mas basicamente serão sítios regulatórios, sítios de ativação, sítios de ativação, sítios de regulação, regulatórios. Agora também sítios alostéricos é um outro termo, depois a gente volta. Alostéricos, tá bom? Ou seja, são regiões na estrutura da enzima que não estão próximo, até pode estar próximo do sítio ativo, mas não diz respeito à ação química da enzima. Eles vão regular, vão modular essa ação química para mais ou para menos, dependendo das coisas que se ligarem na superfície dessa enzima, ok? Mas nós estávamos dando as características. Não, agora que eu lembrei, eu me perdi aqui, igual sala de aula mesmo, me perdi. A gente estava representando aqui no Jmol. Então, você pode encarar essa N-acetilglicosamina como se ela fosse o substrato, tá bem? Só que no caso aqui é um inibidor. Veja que interessante, ela não está, se o sítio ativo estiver aqui próximo, né, se o sítio ativo tiver, veja que esse inibidor, no caso a gente está tentando ilustrar como se fosse um substrato, ele não está no miolo, no centro, no cerne da proteína, e sim na sua superfície. Quais são os resíduos que estão relacionados ao sítio ativo? São dois. Nós temos o chamado aspartato 52, tá bom? E temos também aí tanto faz, você pode fazer um ou outro, acho que dá para fazer os dois juntinhos no comando, quer ver? Se não me engano dava. Aspartato 52 e o glutamato 35, na posição 35. Tô vendo que pode não ter dado muito certo, agora deu, tá? Então o aspartato 52 e o glutamato 35. Se a gente quiser colocar onde eles se encontram, aqui como eu selecionei os dois, não ficou tão bom. Quer ver? Se eu colocar aqui uma cor, vamos colocar uma cor em azul dos dois. Aqui, ó, os dois estão situados aqui. Então esse aqui, se eu clicar, glutamato 35, e esse aqui, se eu clicar, aspartato 52. Vejam que eles estão muito próximos, ou seja, dois resíduos de aminoácidos, né? Muito próximos, fazem parte do sítio ativo, e muito próximos da fenda, isso aqui é uma fenda, ó, em que esse inibidor, que seria o substrato, né, o que seria o substrato, estaria entrando em contato.
A gente vai ver depois, existe um mecanismo de catálise que é a ácido básica desses resíduos do glutamato 35 e do aspartato 52, no qual a reação começa com glutamato 35 do ânion próton, mas diz respeito ao microambiente em que eles se situam. Tá? Se a gente colocar uma cor diferente, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos selecionar somente o GLU35, tá bom? E vamos colocar uma cor dele aqui, vamos colocar uma cor dele aqui de white, uma cor branquinho, tá? Esse aqui é o glutamato 35. Glutamato costuma ter um pK, se você der uma olhada, né, em aminoácidos, tabela de pK, em torno de 4,1, 4,3 mais ou menos, tá? E se a gente bater aqui, ó, esse aqui seria o glutamato, esse glutamato aqui não tem esse valor de pK não, ele chega a quase 6,5. E isso se dá porque quando a gente pegar aqui em volta, eu cliquei aqui em volta, apareceu uma alanina aqui, tá vendo? Uma alanina. Se eu clicar aqui, aparece a fenilalanina. Se eu clicar aqui, aparece uma valina. Existe um ambiente aqui em volta desse glutamato que é um ambiente muito hidrofóbico. Isso altera o valor de pK desse glutamato, que está diretamente relacionado com a reação química que é propiciada. A reação química final proposta, ou seja, o produto formado, é a quebra em determinada região do anel aqui, entre a posição entre o quarto e o quinto anel. Existe uma torção, aqui não vai dar para representar direito, existe uma torção, mas dá para representar se a gente fizer desse jeito, ó. Restrict none. É porque é NAG, né? Não é NAG, é NAG. Restrict NAG. Zoom 0, deixa eu ver, Wireframe Only. Color CPK. Ixi, deu pau, hein? Vamos fazer assim, ó. Select todo mundo. Select all. Cartoon Only. Vamos ver o que aparece. Cartoon Only. Ah, tá. Eu já tinha dado zoom aqui, o negócio ficou grande pra caramba aqui, ó. Ele tinha sido jogado pra cá. Vamos trazer ele pra cá. Isso aqui é enzima, tá bem? Então se a gente colocar agora Select None, Select NAG, Select NAG, Select NAG, ele está dizendo que os átomos estão escondidos. É melhor eu não enrolar muito aqui não, senão a gente vai se perder. A gente vai se perder na representação global aqui, certo? E a gente vai se perder na representação global aqui, eu vou perder aqui a explicação. E, na verdade, o que eu ia fazer é colocar somente o NAG. Vou brigar mais uma vez, ó, Select NAG, ele está colocando como Hidden. Show, ele não vai ser. Reset. Agora eu vou brigar com ele, ó. Vou brigar com esse bicho aqui, ó. Vou brigar, Select NAG. Não, ele continua sendo como Space Fill Only. Ufa, consegui. Então aqui tem uma representação dele. Ou melhor dizendo, não vou colocar nem como Space Fill, vou colocar ele como sendo Wireframe Only, Wireframe 0.5. Beleza, tá aqui, ó. E aqui eu posso colocar então um zoom 0, que aí eu aumento o tamanho do bichinho. Ufa, consegui. Veja que esses anéis aqui, eles têm uma torção em um determinado ponto, né? Eles vêm em uma região mais ou menos planar e depois há uma torção. Nessa torção é que ocorre a quebra, ó, o anel 4, tá? Anel 4 e o anel 5. É nessa torção aqui que ocorre a quebra. Então isso é uma das coisas que a enzima faz. Ela torce, muitas vezes ela muda conformacionalmente o substrato, promove uma torção no substrato para facilitar a quebra naquele ponto. E isso é o que está relacionado com o que a gente tinha visto antes, né? Esse aqui é o sistema de gravação. Como a gente tinha visto antes naquela prancha, como sendo isso aqui, ó, a chamada energia de ativação. Deixa eu colocar aqui, ó, a chamada energia aqui, ó, chamada energia de ativação. Nominalmente, o que isso representaria em termos diagramáticos, essa energia de ativação? A gente pode representar isso aqui então como um mecanismo, tá? Ou um mecanismo geral. A gente pode colocar assim, ó, mecanismo geral da ação das enzimas. Se a gente tem um quadro no qual
a gente tem um curso de reação qualquer, tá certo? Um curso de reação qualquer. E nesse curso de reação qualquer, eu tenho uma energia que eu posso medir aqui como energia de Gibbs, que é a energia disponível para a realização de um determinado trabalho. Eu posso dizer que eu começo aqui num determinado nível energético com os substratos, com os reagentes, e termino num nível energético um pouco mais baixo, que seria a formação dos produtos. Isso aqui é normal. E nesse caminho eu tenho uma elevação de uma energia que é necessária para a conversão dos substratos em produtos. E essa energia, ela tem uma barreira de ativação, tá certo? Existe uma barreira de ativação aqui, olha, eu preciso subir tudo isso daqui, ó, preciso subir isso aqui energeticamente, e energia é com sinal positivo, né? Algo que eu preciso colocar no sistema e produzir no sistema, para chegar nesse pontozinho aqui, que é chamado energia do estado de transição. A representação é um hashtag meio pela metade aqui, que é a energia de Gibbs no estado de transição. Nesse ponto aqui, o substrato pode voltar a ser substrato ou pode ir para frente e gerar um produto, tá? Mas essa é uma barreira de energia de ativação, tá bem? Veja, deixa eu mudar a cor. Agora, a diferença que existe entre a energia do substrato e do produto é isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser um ΔG, tá certo? Um ΔG relacionado à conversão do substrato em produto. Tanto faz se com catalisador ou não, a energia do substrato está aqui e a energia do produto está mais ou menos aqui, né? Essa aqui é uma variação de energia relacionada ao processo de conversão. Só que isso pode acontecer. Poxa, eu devia ter feito uma representação um pouco maior, né? Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou representar isso aqui de novo. E dá para fazer isso bem rápido. Quer ver? Ó. Uma das vantagens. Também não precisa ser tanto assim, né? Qual que é o redo mesmo? O redo é Ctrl Y, tá? Ctrl Y. Se a gente representar isso de uma forma um pouco maior, a gente representar aqui uma forma um pouco maior, agora vai ficar bem mais visível. Opa, deixa que eu permito que fique visível, né? Bem maior. Então nós vamos ter novamente então aqui substrato, tá bem? Aqui a gente vai ter o produto formado. Deixa eu exagerar um pouco aqui na formação do substrato. O substrato aqui, ó, tá? Substrato. Você tem o produto formado. Então você tem, fazer esse desenho aqui vai ser complicado. Vamos lá. Sobe a energia até um determinado momento e depois essa energia ela cai até o nível do substrato. Até o nível do produto. Não mudou nada, tá certo? Então você tem essa diferençazinha aqui que a gente tinha colocado aqui como sendo uma diferença, que é a variação da energia da conversão do substrato em produto, essa daqui. Mas você tem toda essa energia de ativação, como eu estava mencionando, que é necessária, tá? Essa energia que é necessária aqui. Opa, vamos colocar um G e esse símbolo aqui, que é a energia necessária para você chegar num ponto no qual a reação pode ocorrer para a direita ou pode se desfazer. O que faz a enzima? O que faz a enzima é o que está representado aqui, ó, tá? Veja que aqui você tem uma reação na qual tanto... Bom, aqui eu coloquei a enzima, não era para colocar propriamente a enzima, né? Você vê o que faz a catalase, ela reduz o valor dessa energia de ativação. Então você está aqui a presença na ausência do catalisador e aqui com o catalisador. Então novamente a gente tem uma situação na qual o que a enzima faz, vamos representar desse outro jeito, é reduzir essa montanha aqui, o nível dessa altura dessa montanha, para que tenha a mesma formação do produto. Veja que o produto, ou seja, o parâmetro termodinâmico, o parâmetro de equilíbrio, a quantidade de energia para transformar o substrato em produto não variou. O que variou foi a quantidade de energia que é necessária para eu chegar num estado de transição, tá? No estado de transição. Essa caiu, então essa aqui na presença da enzima caiu. Se nós observarmos naquela representação, mais uma vez não era para estar aqui, mas tudo bem. Se a gente colocar agora na representação diagramática, a gente vai ver exatamente a mesma coisa aqui, ó, tá bem? Então você vê aqui que você tem, acho que o branco fica legal. Você tem um estado de transição aqui em cima, que é um estado de transição elevado. Você tem uma variação de energia de ligação profunda para você chegar nesse estado, entre reagentes e entre produtos, tá bem? E essa energia, que é bastante elevada, ela reduz
na presença do catalisador. Tanto faz se o catalisador é químico ou não, mas aqui no caso a gente está exemplificando o catalisador enzimático. Então essa energia cai. Caindo essa energia fica, abre aspas, mais fácil, por assim dizer, para você permitir torções, mudanças conformacionais, rupturas e aquelas 6 funções básicas, por exemplo, que são trazidas pela enzima, como a gente tinha colocado. Independente se for um modelo de ajuste induzido ou não. Quando a gente reúne essas duas informações numa só, a gente tem esse tipo de representação, tá certo? Em que você tem aqui, deixa eu colocar numa cor bem mais nítida e um pouco mais grossinha. Então você tem enzima substrato livre aqui e enzima produto aqui, no qual houve, se você perceber, houve uma redução entre o substrato e o produto. E tanto faz se na presença ou na ausência do catalisador, tá bem? Tanto faz na presença ou na ausência do catalisador. Mas, nominalmente, você tem uma redução desse processo. As etapas envolvem, portanto, a formação de um complexo enzima-substrato, um estado intermediário que pode levar à formação do produto ou não, tanto é que essa seta aqui é uma seta reversa, né, de 2 sentidos, e havendo a formação do produto, você tem esse tipo de estrutura, tá bem? Muito bem. Então, vamos parar esse vídeo por aqui também, para a gente dar sequência agora ao que é necessário para uma enzima funcionar e mostrar para vocês uma mídia interessante que eu vou deixar disponível também no Moodle, que diz respeito, que regula propriamente uma função de uma enzima, ok?